Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Fêmea Kerlaken Fakuri e hoje a gente vai falar o que é agir instintivamente. Essa é a parte 3. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Bom, a gente está fazendo aqui uma série, então, de capítulos que falam sobre as coisas que a natureza humana produz, né? Como é agir instintivamente, o que acontece quando você não está nem aí para fazer a vontade de Deus e está agindo só conforme os seus instintos, está fazendo só o que você está afim. Então eu até disse que eu divido isso que a Bíblia chama de as coisas que a natureza humana produz em 4 categorias para ficar mais fácil de lembrar. E hoje a gente vai falar da segunda categoria, porque no último episódio a gente falou da primeira categoria, que são então as impurezas, a imoralidade sexual. Hoje a gente vai falar do segundo item, da segunda categoria. Ela está lá no versículo 20, né? Gálatas 5:20, que diz que é a adoração de ídolos e as feitiçarias. Eu quero falar só sobre essas duas. Bom, para você que acha que não tem problema nenhum você ter alguns objetos que você acha que dão sorte, né, para você, se você acha que você precisa então deixar a visita abrir a porta de casa para ela poder voltar, se você acha que tem coisas que se você fizer elas vão te dar sorte e você acha que isso é ok para um cristão, você está muito enganado. Olha o que diz o terceiro dos 10 mandamentos que Deus deu para a gente através de Moisés. Está em Êxodo 20, 3, 4 e 5. São 3 versículos para falar só desse mandamento. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. Ou seja, adorar ídolos é uma coisa que Deus simplesmente odeia, detesta e que a gente não deve fazer em hipótese alguma. Mas a coisa não para só por aqui, não. Qualquer coisa que você comece a colocar no lugar de Deus na sua vida, ela já virou um ídolo. Aliás, não só coisa, como pessoa. E você não precisa estar chamando aquela coisa ou aquela pessoa de Deus. Para aquela coisa se tornar um Deus na sua vida, você só precisa estar pensando que você precisa desesperadamente daquilo ou daquela pessoa para ser feliz na sua vida. Você precisa então, ou você acha que você precisa daquilo para você conseguir alguma coisa que você tanto quer. Nisso a gente pode incluir desde um amuleto até de repente um namorado, ou passando também pela possibilidade de ser um emprego. Você só pode idolatrar a Deus e mais nada nessa vida. E sabe por que Deus quer que você só idolatre a Ele? Porque Ele sabe que mais absolutamente nada nessa vida pode ser confiável como Ele é confiável. Então, só Ele merece toda a nossa idolatria. Aliás, não só Ele merece, como só Ele pode, né, receber essa idolatria, porque todas as outras pessoas, todas as outras coisas, elas não podem fazer o que Deus pode. É isso que você precisa entender. Por isso que Deus quer teu pai e que quer o teu bem, Ele só quer que você idolatre a Ele, porque todas as outras coisas vão ser enganos. É lógico que eu acho que a gente tem que honrar e respeitar os nossos pais, mas eu já vi muita gente que tem pai ou mãe que fazem tudo absolutamente contra o que é a vontade de Deus e a pessoa vai lá e imita igualzinho o que o pai ou o que a mãe fazem porque estão idolatrando o pai e a mãe. É lógico, muitas vezes a gente tem que copiar o que os nossos pais fazem, né? Porque eles são exemplos. E lembre-se disso também com os seus filhos. Lembre-se que você também vai estar sendo um exemplo para os seus filhos quando você for agir. Mas quando a gente conhece a verdade, a gente precisa fazer o que é a verdade. A gente não pode idolatrar nem os nossos pais. Tem gente que faz isso com os cônjuges, tem gente que faz isso com o chefe, tem gente que faz isso com um cantor de rock, mas o
campeão disparado na frente de idolatria, que não existe nada que é mais idolatrado nesse mundo, é o dinheiro. E olha o que a Bíblia fala sobre a idolatria ao dinheiro. Isso está em 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E ele ainda complementa dizendo: e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Encheram a vida de sofrimentos. Toma muito cuidado com isso. É justamente por isso que Deus não quer que a gente tenha ídolos e nem que a gente faça do dinheiro um ídolo. Não é que é errado ter o dinheiro, o problema é você ter amor ao dinheiro. E agora vamos falar um pouco sobre feitiçaria. Tá aqui uma outra coisa que Deus também odeia e que muitas vezes a feitiçaria e a idolatria, elas andam muito juntas, por isso que eu junto essas duas numa categoria só. Mas olha o que diz Levítico 19:31. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Se você ainda não ficou satisfeito com isso aqui, vale a pena lembrar por que Saul e os filhos dele morreram, que foi justamente no dia seguinte que Saul foi consultar uma médium, uma vidente. No dia seguinte ele morreu e ela mesma já avisou: olha, é o seguinte, você e teus filhos vão morrer porque você veio aqui hoje. O seu futuro só pode ser colocado nas mãos de Deus. E Ele não quer que você confie em mais nada e nem ninguém. Sabe por quê? Porque Ele sabe que Ele pode transformar completamente a vida de uma pessoa, independentemente de quem ela seja. Ele odeia essas previsões que dizem: bom, se a pessoa nasceu assim, ela foi educada de tal maneira, então ela vai morrer assim. Isso não é verdade. Muito menos ele quer que a gente acredite em alguém que fala no que vai acontecer no seu futuro, porque ele sabe que de ouvir isso, muitas vezes você vai ficar preso nisso. E isso vai te fazer muito mal. Só Deus sabe o seu futuro. Só Ele pode transformar o seu futuro. Por isso, fica bem longe de cartomante, leitora de mão, leitora de cartas, aquele que lê o tarô, todo esse tipo de coisa, magia negra, magia branca, incorporador de espírito, incorporador de gente morta. Não creia nisso, porque tudo isso é demoníaco. É o demônio indo lá, se transformando naquilo, fingindo a voz do teu ente querido, para te enganar, para você ficar preso naquilo. Deus odeia tudo isso e Ele diz isso várias vezes na Bíblia. Várias vezes Ele diz que Ele odeia a feitiçaria. Dá uma olhada no que Ele diz bem lá no finalzinho, já no final do último capítulo da Bíblia, está em Apocalipse 22:15, mas fora da cidade, ou seja, das pessoas que estão lá, né? Que são os que vão para o céu. Fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Isso significa que a pessoa vai para o inferno, tá? Por isso que se você já praticou todo esse tipo de coisa, inclusive de repente a brincadeira do copo, que quando eu era criança era muito comum, eu graças a Deus nunca fiz isso, mas era muito comum. Se você já praticou essas coisas, se arrependa, peça perdão para Deus e, logicamente, nunca mais volte a fazer. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal para poder mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.